Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos começando o nosso webinar, conforme vocês receberam notícias, né? Mas logo de início eu queria agradecer as pessoas que enviaram as questões. Então eu queria agradecer a Suzy, o Paulo Moacir, Murilo, Mário Gordilho, Darnon, Jean Veronese, Paulo Ricardo, Maria Daniela, e até que tem bastante, hein? A Lúcia, Álvaro Mesquita, Adelaide Prata, Ricardo Radaeli, a própria Adriana, Regina, Anderson Porto, Rodrigo Botelho Campos, a Leila Gislaine dos Santos, Augusto Miranda, Fernando Linhares e Alexandre. Então, eu queria agradecer a todos vocês que enviaram as questões, e eu vou estar fazendo esse webinar com base nas questões que foram enviadas, e para cada uma delas nós fizemos um pequeno gráfico e com o tema, e aí eu já vou comentando, tudo bem? Então começa com uma tela, acho que já vai entrar aí na máquina de vocês, e eu tenho aqui também no meu iPhone para a gente poder trabalhar. A primeira é assim: mega mudanças necessárias no mundo. Parece que tá evidente que essas mega mudanças são necessárias. Agora, o X é, como a gente diz no APG, o como do como. Como é que faz isso acontecer? E aí que, mais uma vez, aquela forma como a gente expressa as questões que a gente tem que resolver, equação impossível. A formulação da equação impossível sempre é o que a gente quer atingir, não obstante as dificuldades A, B, C, D, etc. Eu acho que a formulação da equação em si, honrando as dificuldades que vão existir, vão se interpor ao caminho, é algo que nos guia e também faz com que a nossa criatividade comece a criar caminhos bastante interessantes. Bom, por outro lado, nós temos que contar que existe um sistema instalado no mundo hoje. E esses sistemas estão morrendo. Então, queiramos ou não queiramos, essa é a parte boa da coisa, de que nós todos ouvimos a expressão isso não é sustentável. Então, por exemplo, quando a gente diz esse sistema que está abatendo a natureza, esse sistema que está fazendo a lacuna entre os que têm e os que não têm aumentar. Quando a gente fala de sistemas que nem conseguem prover o que prometem, o sistema está doente. E uma das formas de olhar o que está acontecendo no mundo hoje é o quê? Está morrendo. Então, essas coisas que se a gente junta ao novo, a gente tem sistemas doentes. Tem uma pessoa genial, que é o Buckminster Fuller, que é um arquiteto que criou a ideia de domo geodésico. É um gênio. E ele dizia que, mais do que mudar o que existe hoje, um sistema doente, melhor tornar obsoleto logo o que está doente. Então parece que é hora de a gente criar o novo, e é nesse sentido que parece extremamente importante a gente também não ficar fazendo planos e planos e planos, mas na medida que as equações impossíveis sejam colocadas na mesa, é a hora do tal do agorismo. Assim, o que faz sentido já? Qual é a ação que vale? E aí quando eu digo quem é que age, e eu estou conversando com quem? Com líderes. O público do APG, o público da AMANA, são líderes na área pública e privada e da sociedade civil. Então, na verdade, esse tipo de webinar também atinge a quem? A todos os líderes, em todos os setores do país.
Agora, o que significa olhar a equação e começar? Primeiro, reconhecer que precisa mudar. Agora, qual é o primeiro passo? Uma vez que a equação esteja clara, o norte está claro de como que as nossas ações devem ser desencadeadas. Então vai para o primeiro passo. O primeiro passo que a gente está vendo que faz sentido não é seguir a hierarquia. É falar com pares, falar com pessoas que pensam na mesma direção e também estão querendo se engajar em alguma coisa que mude o mundo. E é nesse sentido que o agorismo, nessa de a gente ir logo para a ação, sem ficar lucubrando demais, sem ficar fazendo planos, é algo que é extremamente atual e que nós precisamos estar pensando. Então, cada um de vocês, qual é o movimento que dá para fazer? Você é um deputado eleito? Você é alguém do judiciário? Você é um líder de empresa? O que você sente que tem que começar a fazer para que esse sistema doente seja substituído por um sistema que seja saudável, absolutamente saudável? Tem que começar a agir. Agora, lucubrar demais, se é o certo, se é por aí, se devia ser outra coisa, aí já paralisou a coisa. Nós estamos no século XXI, na era da internet, e na medida que a gente comece a agir, é como se todos os parceiros potenciais começassem a vir nos ajudar. Então, esse é um raciocínio só que eu queria deixar em relação a essa primeira questão que aparece aqui nessa lista, né, que vocês mandaram. A segunda questão é bem específica e é bem específica de alguém que fez o APG. E a pergunta era: a caórdica nos ajuda nos dias de hoje? Com certeza. Parece que essa ideia de ver a organização, a sociedade, tudo ao nosso redor como um organismo vivo e não uma máquina, o tipo de falência institucional que já está instalado na sociedade, né? Instalada na sociedade já há séculos. E aí que a nossa percepção se refina, enxergamos esse todo sistêmico e a gente tem condições de atuar também sistemicamente para resolver essas questões. Então, pessoal, a era do caórdico é bem típico do quê? De a gente pensar em como que, a partir do coletivo, a gente enxerga sutilezas e também consegue ver soluções que mesmo os dirigentes, mesmo as pessoas em posições de poder, não estão conseguindo enxergar. E aí que o caórdico pressupõe certos princípios, e se eu pudesse citar o único, o primeiro, é a gente ter consciência do que a gente quer fazer como coletivo. Nós queremos um sistema saudável, nós queremos uma sociedade mais igualitária, nós queremos uma sociedade que conviva muito bem em parceria com a natureza. Então, na medida em que nós estejamos conscientes disso, coletivamente nós podemos começar a ir nessa direção, na direção desse norte. É o norte que faz com que haja esse grude entre as pessoas e o coletivo comece a criar essas soluções inéditas de baixo para cima e não esperando que alguém numa posição hierárquica na pirâmide comece a fazer acontecer. Então, aqui a pergunta sobre o caórdico é bem interessante e talvez seja o momento também de, numa certa hora, vocês recordarem os princípios do caórdico. E a gente pode deixar isso à disposição de vocês e depois do webinar, os 10 princípios para vocês recordarem. E é interessante porque eu tenho revisitado os 10 princípios do caórdico na preparação do APG virtual. E é precioso o jeito como os princípios são redigidos. Precioso. Tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. A terceira questão eu coloquei como mega reinvenções em ambientes tradicionais. Então, a pessoa, num certo sentido, já está montando a equação, é ou não é? Queremos mega reinvenções em praticamente todos os setores. Nunca ficou tão claro que simplesmente querer
melhorar um pouquinho aqui, melhorar um pouquinho lá o sistema existente não vai resolver, não. São reinvenções necessárias. Quando a gente fala de reinvenções, vocês imaginem já que os tempos que nós estamos vivendo hoje estão exigindo. Então, na medida em que a gente fale sobre mega reinvenções em ambientes tradicionais que tenderão a segurar, o que a gente pode compartilhar, e acho que todos nós estamos pensando sobre isso, né? De que o que está acontecendo nesse ambiente de crise vai facilitar o processo. Vai facilitar. Os que defendem o tradicional não tem o que defender, não está funcionando. É aí que a gente pode encarar também o que está acontecendo hoje como uma bênção. Então, mesmo essas mudanças mais radicais, parece que o ambiente está ficando muito propício para que essas coisas sejam facilitadas, né, no nosso dia a dia. E a outra é também contar que essa crise está pegando todo mundo, inclusive as pessoas que resistem ou resistiam. Então, na reflexão individual que essa crise está provocando, pessoal, pega todo mundo. Inclusive, muita gente vai cair em si e dizer, caramba, eu até hoje estou fazendo com que as situações de crise, esses sistemas que não funcionam, perdurem. E despertar. Então, parece que isso nós devemos contar, eu acho que isso, só de a gente refletir sobre nós mesmos, a gente consegue fazer empatia com todo mundo, até as pessoas em posições de poder, que também estão refletindo na reclusão, na quarentena. Tempo de qualidade para pensar, inclusive, sobre isso. E nós temos incentivado as pessoas a pensarem sobre essas questões. Até hoje eu tenho ajudado a tornar o sistema mais saudável ou tenho ajudado a tornar o sistema mais doente. Não é fácil encarar a questão, né? Mas não tem jeito, pessoal. Acho que todos nós estamos sendo forçados a refletir para dentro sobre essas questões e eu aí acho que tem uma probabilidade muito boa de a gente conseguir, a partir dessas reflexões e pela ação coletiva, a gente começar a fazer essas mudanças que são, essas reinvenções que são necessárias, mesmo em ambientes tradicionais. Pessoal, a gente tem que levar em conta que os tais ambientes tradicionais estão em grande questionamento hoje. E precisamos contar com isso, né? Nesse sentido, mais uma vez, o que está acontecendo pode ser visto como uma bênção, porque está forçando todo mundo, inclusive quem alimenta o sistema doente, a refletir para dentro, né? E aí vamos contar também com essa elevação de consciência que tudo isso que está acontecendo está provocando, né? A outra questão que veio foi, na medida em que a gente olha o mundo como organismo vivo, a gente diz, só parte dessa estrutura, desse sistema é que está sofrendo. Se somente parte está sofrendo, eu achei interessante essa questão, né? Então, na verdade, o que acontece? O sistema inteiro reage àquela parte que está sofrendo, é como se fizesse alguma coisa para dar um jeito naquela parte que está sofrendo. E ao minimizar esse sofrimento, até extirpando, na verdade o sistema maior sobrevive. E aí a gente olha e fala, será que a natureza é assim? Então, na medida que a gente olha como organismo vivo, a gente diz que aí tem um perigo. Mas, por outro lado, a gente está vendo que o que está acontecendo hoje não é um sofrimento parcial do sistema, é do todo. E aí que está mais uma vez a grande esperança, né? E aqui a pessoa que fez a pergunta diz, será que estamos vivendo um momento sublime em que o impacto é sobre o todo e não tem ninguém de fora e que, de repente, reinvenções e a saúde do todo ficam em primeiro plano. Então, esse negócio do grande sistema, extirpar o que não está bem e continua sobrevivendo doente, parece que não é o caso mais. Então, nós estamos chegando num extremo
em que todo mundo está sendo envolvido, não é só parte do sistema, e nesse sentido é que a busca de uma reinvenção total parece extremamente importante, né? E, aliás, não é importante, é algo que vai acontecer, porque não dá para conviver, né, com algo parcial ou alguma coisa nesse sentido. Acho que nunca chegamos num ponto em que todos nós, sem exceção, estamos pensando nesse sistema dentro do qual nós vivemos hoje. Muita coisa a corrigir, não é mesmo? A outra questão que veio, e é o jeito que eu estou colocando, é pandemia e mudança do mindset de pessoas e nações. Em que, diferente de outras pandemias? E aí que parece interessante a gente honrar, né? Porque o autor da pergunta disse, nós já tivemos outras pandemias? Tivemos. E até ele cita a gripe espanhola, né? Que dizimou milhões, né? Algumas décadas atrás. Agora, essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, vai efetivamente mudar o modelo mental, o nosso software, o mindset. Ou seja, a pandemia vai mudar a cultura do mundo, das pessoas? Essa é uma pergunta inteligente, né? E se a gente olhar o que está acontecendo nos últimos meses, é impressionante como isso está mexendo com todo mundo. Está mexendo com a cultura, com certeza está mexendo com a cultura do mundo todo. E por que é diferente da época da gripe espanhola ou de crises anteriores? A internet. Então, nós estamos vivendo na era da internet e a gente não pode subestimar isso, né? Em todos os sentidos existem muitas coisas boas e muitas coisas que não são boas. Mas que essa comunicação via internet, que nos faz acompanhar o que está acontecendo no mundo inteiro, em termos reais, em tempo real, tem uma força de mudança impressionante. Então, nesse sentido, a grande diferença de outras crises é a internet. Então, queiramos ou não queiramos, a massa inteira da população mundial está sendo envolvida, está sendo informada, às vezes distorcidamente, mas de qualquer forma é algo que está mudando o modelo mental das pessoas, a forma de a gente pensar que filtra nosso olhar. Isso significa que depois disso tudo que está acontecendo, nós estamos com um olhar diferente, estamos começando a enxergar sutilezas que a gente não enxergava antes. É aquela da ideia da cegueira, né? Então, o nosso mindset pode nos cegar para certas coisas que estão acontecendo? Com certeza. Isso tem acontecido de forma muito intensa nesse período todo, nesses 2 séculos, digamos assim. Agora, isso que está acontecendo hoje está despertando, está mexendo com os nossos filtros, estamos começando a perceber quão doente o sistema instalado está. Sistema econômico, sistema social, o jeito de governar, poder absoluto, falta de participação maior, uma democracia totalmente distorcida, que leva a resultados que são desastrosos para o todo. Agora, está ficando mais claro isso tudo, esse quadro? Está. É uma boa notícia. E a partir desse olhar novo, é como se a gente despertasse, é como a gente conseguisse tirar o véu que obscurece a nossa visão e a gente passe a enxergar essas distorções todas que acontecem no dia a dia ao nosso redor. Caminho, primeiro passo extremamente importante para sua correção, ou até a substituição do sistema doente por algo absolutamente inédito que nós, coletivamente, no século XXI, temos condições de reverter. O Dee Hock, o presidente honorário de Visa, o autor dessa ideia do caórdico, diz que nós já estamos há algumas décadas, talvez 2 séculos, num processo de falência institucional. Agora, essa é a visão
de alguém com uma capacidade de abstração extraordinária, né? E que tem um mindset que está totalmente vinculado à natureza. Agora, é uma minoria, o de rock é uma minoria, sim. Agora, na medida em que acontece algo que está acontecendo hoje, mais pessoas estão começando a enxergar que sim, nós já estamos num processo de falência institucional há décadas. E que a crise que nós estamos vivendo hoje é simplesmente um pedaço do que está acontecendo. Esse despertar talvez seja uma coisa muito boa que está acontecendo e que pode nos fazer chegar a um ponto que a humanidade já deveria ter chegado há muito tempo, de um sistema totalmente global, absolutamente saudável. Então essas são algumas coisas que vale a pena pensar, que a pandemia sim está provocando um imenso processo de mudança cultural, né? Mudança de cabeça das pessoas. Outra questão interessante que apareceu é como aproveitar ao máximo esta oportunidade única de transformação. E aqui simplesmente, ao pensar sobre isso, eu coloquei algumas coisas. Líderes iluminados, mas também, ao mesmo tempo, cidadãos iluminados, né? Que, na verdade, num certo sentido, de forma biológica e absolutamente natural, começam a se orquestrar entre si. Agora, veja o que eu estou dizendo de líderes iluminados. São as pessoas que estão em posição de poder hoje? Não necessariamente. Esses líderes iluminados podem estar na sociedade como um todo. E a gente nem sabe onde. Mas esses são os líderes que estão sendo convocados pela situação mundial de hoje. É quase assim, vocês já estão despertos. O que precisa é se engajar em movimento de ação sem esperar que alguma coisa venha da hierarquia, venha das posições que estão em posição de poder hoje que não sabem o que fazer. Então é hora de que os líderes iluminados emerjam, tenham coragem de aparecer e tenham coragem de começar a fazer coisas muito práticas na direção de um sistema muito mais saudável que nós vemos hoje. Agora, por outro lado, você veja que nós estamos colocando cidadãos iluminados. Isso significa o quê? Que, num certo sentido, na medida que a gente tenha cidadãos iluminados e cidadãos engajados, essas pessoas também são os líderes. E vocês já me ouviram falar que liderança é iniciativa. Então, pessoal, é hora das pessoas iluminadas deste mundo assumirem uma posição de poder, porque são essas pessoas que, de forma muito natural e orquestrada, né, de forma caótica, biológica, como um organismo vivo, é que tem condições de fazer tudo isso que está acontecendo se reverter efetivamente. Não é para voltar à situação anterior, é para ir para um outro nível muito mais elevado de vida. Então, pessoas iluminadas, que já estão despertas, venham à superfície, venham para a ação. Talvez essa seja uma convocação de enorme importância que nós estamos precisando hoje, né? Isso que vai fazer com que a gente aproveite ao máximo esta oportunidade única de transformação que nós estamos vivendo hoje. Outra coisa interessante que está aparecendo e que veio pelas perguntas, eu coloquei como dinâmica, correlações no mundo, né? E aqui é um referencial que a gente tem trazido ao APG, que eu achei interessante colocar. Então, nós estamos vendo um sistema como ele funciona hoje. E é uma série de correlações doentes, inclusive. E aí, qual é a proposta que a gente tem colocado no próprio APG? O PIB como régua é totalmente inadequado, sempre foi, e tem gerado todas essas distorções que a gente tem visto no modo de vida das pessoas, no sistema instalado, né? E aí a mudança de PIB para FIB, né, felicidade interna bruta, muda tudo. Muda a régua, muda tudo.
Nós estamos hesitando, nós sabemos que esse conceito existe há décadas no Butão. As academias estão estudando, mas isso não basta. É fundamental que, na verdade, todo referencial, a régua, né, que mede a saúde da sociedade mude. E na medida que essa régua mude, o sistema precisa mudar. É nesse sentido que nós estamos vendo algo que, inclusive, o autor da ideia fala sobre Ikigai, né, que vem do Japão, das ilhas Okinawa, e é uma expressão popular, é uma expressão que está presente na sociedade como um todo, que é, na verdade, as pessoas terem um dia a dia absolutamente feliz, que tenha significado. A pessoa acorde muito bem por uma causa, por algum propósito de vida. E aí o propósito é colocado de forma muito simples, às vezes, né? Aqui. Não é algo grandioso necessariamente, mas nas pequenas coisas de fazer o bem para o semelhante e pensar nisso como algo que motiva a acordar cada dia. E o Ikigai pode ser um caminho, né? Mais uma vez, essa situação mundial pode nos fazer pensar mais cuidadosamente sobre o que nos faz feliz, né? O que nos faz felizes e que nos faz acordar muito bem de manhã. Podemos pensar isso de forma muito simples, mas inegavelmente essa régua do PIB não é e nunca foi algo saudável. Temos que cair em nós e muita gente agora está vendo isso sentir na pele. Eu até tenho conversado com muitas pessoas de trazer de volta o conceito de simplicidade voluntária, que no próprio APG a gente trabalhou durante alguns anos. E o que é simplicidade voluntária? É a busca de um jeito simples de viver, né, que nos faça estar bem o tempo todo. E até, se a gente faz essa comparação com o PIB de novo, é aquela ideia de que nós temos que ter um modo de vida dentro da filosofia da simplicidade voluntária, de precisar ganhar muito pouco para viver bem. E talvez se a gente se volta às ilhas de Okinawa, no Japão, a gente vai ver isso, né? Pessoas que têm o essencial, mas têm o essencial também, sabem quê? De vida de comunidade, de relacionamento de alta qualidade, né? E que faz com que as pessoas sejam felizes no dia a dia. E não é por acaso que são pessoas centenárias. 110 anos, 120 anos. E aí a gente começa a ver a correlação entre esse estado de felicidade diária, inclusive nas pequenas coisas, e a ideia de um sistema, uma sociedade absolutamente saudável. Ikigai. Gostei da forma como o nosso amigo colocou essa questão. A próxima é essa ideia de regeneração do todo em processo. E aqui é algo que eu achei muito interessante também, como a pessoa colocou a questão, que essa regeneração começa dentro de nós, de cada pessoa. E eu acho que isso tem tudo a ver, porque é cada pessoa que está se despertando, está acordando a partir do que está acontecendo hoje no mundo. E essa é a grande esperança. Mas é uma esperança que é fundamentada em quê? Quem é que está se despertando? Inclusive quem faz o mal ao sistema, né? Então, se nós pensarmos na universalidade do impacto do que está acontecendo, está pegando todo mundo. Está pegando líderes empresariais que não têm propósito e só pensam em resultados econômicos, até produzindo produtos que fazem mal para a sociedade. Está pegando políticos eleitos, governantes, pessoas do judiciário, acadêmicos, líderes de todos os setores, cidadão de todos os setores. E cada uma dessas pessoas está refletido para dentro. Por isso que eu até deixei anotado, junto a esse gráfico,
ética de si. E ética de si é um movimento, aliás, o movimento pelo resgate da ética no país, esse movimento já começou há alguns anos, nós iniciamos, fomos corrigindo, fomos ajustando, e essa terceira fase que nós estamos é ética de si. Não é a ética do outro, é a ética de si, e a gente está refletindo, cada um de nós estamos refletindo se nós todos estamos trabalhando para o bem comum ou não. Ou é o egoísmo que nos guia. E aí é uma reflexão para dentro. Nós temos incentivado isso desde o ano passado, esse movimento está estruturado, é outro material que eu posso deixar para cada um de vocês, né? Mas é essa ideia dessa regeneração acontecer a partir de cada pessoa, de cada pessoa. Não é apontando o dedo ao outro, buscando culpados, porque isso não vai nos levar a lugar nenhum e é exatamente a atitude de uma sociedade doente, de buscar culpados. Mais do que nunca estamos no momento coletivo de que todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos despertar, todos nós precisamos reinventar o jeito de viver, inclusive coletivamente buscando o bem comum, né? Então parece que é um movimento que se volta a si, o convite que fica, mais uma vez, essa reflexão para dentro, né? Convite que eu queria deixar para todos vocês desde esse ponto. E aqui nós estamos falando elevação de consciência, regeneração por elevação de consciência. E ontem, até num live que nós fizemos, nós estávamos falando um pouco sobre o que é esse negócio de elevar a consciência. No fundo, é aquela ideia de as pessoas saírem, por exemplo, do mundinho, do seu próprio mundinho. O próprio mundinho levado ao extremo é o extremo do egoísmo. Agora, eu posso elevar um pouquinho esse nível de consciência e considerar o coletivo? Posso, mas eu posso pensar num coletivo muito pequeno. E aí dizer, o que me interessa é esse coletivo, da minha família, por exemplo, o resto que se dane. Egoísmo coletivo. Existe. Parece paradoxal a expressão, né? Mas existe. Minha organização em que importa, o resto que se dane. O lugar a região onde eu moro, o que importa, o resto que se dane. O nosso país é o que importa, o resto que se dane. Esse tipo de egoísmo coletivo não tem mais lugar. E o que isso está efetivamente gerando? Elevação no nível de consciência. Então, na verdade, não é nem pensar no bem-estar do meu país, é pensar no bem-estar do mundo. E aí, quando a gente fala de bem-estar do mundo, tem gente que foca a humanidade, quando na verdade nós estamos dizendo, pessoal, quando a gente fala de elevação de consciência, ela deve atingir todos os seres vivos do planeta. É por aí que a gente começa a pensar em sustentabilidade para valer. Então, o que é o bem comum? Todos nós deveríamos estar trabalhando em prol do bem comum. E o que é o bem comum? É o bem-estar de todos os seres vivos do planeta. E, nesse sentido, a Carta da Terra, que nós temos trabalhado, né, profundamente no APG, é o melhor referencial para nós. E que a gente pode colocar de uma forma muito simples, né? Porque a Carta da Terra engloba 4 grandes áreas e para cada grande área 4 princípios. Algo muito simples, mas para mim é a melhor expressão de bem comum. E inclusive por causa do processo que criou a Carta da Terra, uma consulta a todos os povos da Terra. Portanto, existe uma legitimidade no processo, não é alguém que escreveu, mas é produto de uma consulta mundial e que define o bem comum de uma forma até muito simples. No centro de tudo, é honrar todas as formas de vida no planeta. Agora, na medida que a gente honra todas as formas de vida no planeta, isso leva naturalmente à integridade ecológica. E na medida em que a gente consegue integridade ecológica, aliás, na medida que
na verdade, valorizar todas as formas de vida nos leva à integridade ecológica, mas também honrar todas as formas de vida nos leva naturalmente à justiça social e econômica. E na medida em que nós honremos todas as formas de vida, isso leva naturalmente a uma cultura de paz, não violência, não guerras. E essas 4 grandes áreas estão sistemicamente interconectadas. Isso significa, por exemplo, a ausência de justiça social e econômica naturalmente levará a guerras. Então, na medida que nós comecemos a pensar em elevar o nível de consciência, e tudo isso que está acontecendo está nos levando a isso, nós temos que pensar em honrar todas as formas de vida no planeta. Isso significa sair de qualquer tipo de egoísmo que ainda possa estar à nossa volta. A próxima pergunta está ligada já a um tema interessante, que é esse tipo de confinamento a que todos nós estamos sendo forçados. Ele tem várias fases e tem pessoas que estão fazendo essas análises para nos ajudar a compreender os vários estágios que uma pessoa confinada passa. E aqui a pergunta que veio é: como é que fica essa ideia do confinamento e o emocional, né? E aqui eu pensei em várias coisas e eu vou só citar o que está no gráfico e depois fazer alguns comentários. Por exemplo, novas funções para RH. O RH das empresas continua vivo por aí. Agora, o que está acontecendo hoje pode mudar radicalmente as funções principais de RH? Se a gente for pensar bem, parece que sim. E só essa pergunta do efeito emocional do confinamento já nos leva a pensar em novas funções para RH. RH se reinventar e pensar nesse contexto que está acontecendo no mundo todo e começar a pensar em como é que nós aqui de RH, as pessoas que mais entendem de gente, não é isso, pessoal? Que existe nas organizações, como é que nós podemos ajudar as pessoas a estarem muito bem? Muito bem em que sentido? Muito bem em seu melhor estado físico, mental, emocional, espiritual. Quantos RHs estão hoje refletindo sobre isso? Aqui eu queria deixar essa provocação, pessoal, porque se na área de RH estão as pessoas que mais entendem de gente, potencial enorme de ajudar até no despertar. Então parece que é hora de todas as funções tradicionais nas organizações serem reinventadas. E aqui o estímulo que eu deixaria é para o pessoal de RH. Por outro lado, nós temos trabalhado muito o quê? Nas organizações, nesse período todo do APG. Autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. E, no entanto, as pessoas, na era que nós estamos vivendo, século XXI, era da tecnologia, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos autodesenvolvendo em tecnologia, mas como é que fica o autoconhecimento, né? Até que ponto eu, um especialista em tecnologia, me conheço como ser humano? Parece que isso ficou num plano secundário e, não obstante todo o esforço de dizer, pessoal, autoconhecimento vai ser fundamental para qualquer posição. Agora imagine uma posição de liderança, uma posição de poder numa organização, como essa pessoa vai ter que se autoconhecer muito bem, aliás, vai ter que entender de gente muito bem também para poder liderar. Agora, mais do que nunca, esse é o momento também de nós, independentemente de qualquer ajuda externa, nós que estamos confinados, estamos vivendo mais reclusos, né? E só usando tecnologia para nos conectar com pessoas, como é que nós também podemos nos cuidar? E essa ideia de esperar que alguém de fora cuide da gente, talvez seja uma ideia obsoleta também.
num certo sentido, embora algumas pessoas efetivamente precisem. Mas, por outro lado, a gente sabe também que isso pode criar um tipo de dependência que impede as pessoas de evoluírem por si. Então, o autoconhecimento é algo fundamental para a gente refletir. E aqui, mais uma vez, essa ideia de apoio mútuo, né? E um grande subproduto do que está acontecendo hoje, essa ideia de nós nos apoiarmos uns aos outros, né? É aqui que parece que tem alguma coisa preciosa que está se resgatando também. Porque a gente fala de confinamento, quantas pessoas já se confinaram nessas décadas todas, né? Quando a gente diz assim, a gente nem conhece o vizinho de porta nas grandes cidades, nós estamos confinados. É nesse sentido que nós temos ainda, em muitas comunidades, esse senso de grupo, esse senso de comunidade mesmo, né? E de apoio mútuo. E a gente vê que, especialmente nas comunidades mais carentes, essa ajuda mútua é muito viva, muito presente, esse apoio mútuo que é tão precioso. Agora, isso tudo pode mudar, eventualmente até pode, mas eu acho que a essência, né, se vai ser pela tecnologia, vai ser por um processo diferente de comunicação, o apoio mútuo parece que é algo inerente à humanidade. E talvez nunca tenha ficado tão claro de que esse apoio mútuo deve alcançar todos, não só pequenos grupos, mas especialmente a gente está vendo que é algo que precisamos do mundo todo, e aí tem uma grande esperança, né, para mais uma vez, esse despertar. Pessoal, eu acho que a pergunta é muito boa, e essa ideia de a gente ter esse equilíbrio emocional é algo fundamental. Só expandiria um pouquinho essa ideia de que todos nós precisamos nos cuidar para estarmos em nosso melhor estado físico, mental, emocional, espiritual, existencial. E na medida que a gente esteja consciente dessas dimensões, nós temos condições de nos cuidar 360 graus e apoiar outros, né? E é algo que talvez seja um subproduto excepcionalmente valioso que a situação de hoje está provocando, né? Aqui tem uma questão que eu coloquei como futuro pós-crise. E aí a gente pode imaginar mais solidariedade ou xenofobia e busca de culpados. Porque a pergunta veio por aí, né? Se essa situação toda vai nos levar a maior solidariedade ou maior xenofobia e busca de culpados. E aqui eu deixei mais aqui a ideia de atenção à natureza e à força do coletivo. Então, pessoal, se eu for compartilhar com vocês em que acredito, eu não acredito nesse negócio de xenofobia que vai nos separar mais ainda. Isso é parte da sociedade doente, é do sistema doente. Então, é parte da crise, exatamente essa fragmentação, essa separação. E o despertar hoje vai estar fazendo muita gente pensar nessa rejeição, na xenofobia que estamos vendo em muitos países, né? E as pessoas acordarem para isso e dizer, caramba, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo com os meus semelhantes? Então essa é uma reflexão que me faz pensar muito de que dificilmente a gente vai chegar a exacerbar a parte doente do sistema que a gente vive. Então, pessoal, a minha crença é de que essa crise é uma bênção que está nos fazendo pensar muito mais em solidariedade e despertar para essa ideia de a gente olhar para si e dizer, caramba, que coisa feia que eu venho fazendo, né?
Que coisa feia de a gente rejeitar o semelhante. Que coisa feia não ajudar as pessoas. Que coisa feia estar presa a um tipo de egoísmo que está fazendo todo mundo infeliz, inclusive a própria pessoa. Então esse despertar é aquilo que eu acho que talvez seja o grande subproduto, né, de tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Então o futuro pós-crise, inclusive, vai nos fazer pensar nessa parceria com a natureza. Aliás, eu não diria nem parceria, é a gente despertar para a ideia de que nós, seres humanos, fazemos parte da natureza. E isso vai mudar o mindset. Está mudando o mindset. Isso vai nos levar, mais uma vez, a essa concepção de a sociedade como um organismo vivo, né? E totalmente interconectado e interdependente. É isso que vai fazer com que esse despertar acabe gerando um futuro pós-crise excepcional. E aqui eu queria só compartilhar com vocês de que eu tenho conversado com o Fritjof Capra, e o Capra, em conjunto com a Hazel Henderson, as duas pessoas que são parceiras nossas há décadas, eles desenvolveram um documento muito interessante, que é a visão a partir de 2050. Então eles disseram, estamos em 2050. O que aconteceu desde 2020? E descreve o que acontece, né? Desde parte do sistema doente ou parte do sistema que prejudica a natureza estarem sendo regenerados. Por exemplo, toda essa ideia dos combustíveis fósseis em 2050 é zero. É zero. E aí, como foi o processo de 2020 até lá, como foi a evolução de 2020 até 2050, isso descrito em tempo futuro, né? Tempo futuro assim, estamos em 2050. Ao olhar para trás, esses últimos 30 anos, o que nós vimos acontecer? Inclusive, colocando a crise de hoje como um ponto de mutação. Então, eu gostaria depois de compartilhar com vocês esse documento que eu tenho certeza, se na medida que chegue às mãos de todos, né? Líderes, cidadãos, líderes iluminados, né? Isso tudo possa ser até um roadmap, um mapa de caminhada sobre essa ideia desse futuro pós-crise que está se configurando. Uma outra questão que apareceu e que coloquei como superação de crise, e aqui é a ideia de que algumas perguntas vêm na linha de movimento solo de organizações. Agora, temos incentivado isso? Temos. As organizações precisam olhar para si e se reinventarem. Sim. Por exemplo, se eu sou um vilão, né, na área de combustíveis fósseis, ou da sustentabilidade, ou da saúde do planeta, da saúde da natureza, devo me reinventar, e é algo que é um esforço solo da minha organização? Sim. Mas isso é somente parcial, porque, na verdade, a minha organização pode estar inserida num todo maior, e nós estamos falando de ecossistemas. Toda empresa é parte de um grande ecossistema. Isso temos trabalhado no APG, estamos dizendo o ecossistema inteiro tem que ser saudável. Não basta nós, isoladamente, sermos saudáveis. Então, o pensar sobre o ecossistema nos faz ir além desse esforço solo. Começa com um esforço solo, mas tenho certeza que, na medida que isso seja bem intencionado, ele vai se abrindo, vai envolvendo o ecossistema inteiro, e de tal forma que o ecossistema inteiro, como um outro coletivo, se regenere igualmente, trazendo benefícios para o todo. E aqui, mais uma vez, quando a gente fala de empresas, nós estamos falando de esforço coletivo. E envolve o quê?
governo, envolve a sociedade como um todo, cidadãos, mas, por outro lado, eu tenho dito para as empresas, vocês têm estruturas definidas, vocês se juntam em federações, em confederações, que é uma instituição de participação política. Agora, na medida que vocês transcendam o egoísmo de cada empresa e olhem esse conjunto como uma oportunidade de, pela força do coletivo, tornar o sistema inteiro do mundo mais saudável, é um olhar diferente. Então, esse é o grande incentivo que eu deixaria, pessoal. Existem algumas instituições, nós temos tido contato com as grandes confederações e a gente vê ainda o quê? Egoísmo, protecionismo, né? Lobby, quando na verdade todo esse esforço conjunto deveria ser em prol do bem comum. Oportunidades existem. Parece que os tempos que vivemos hoje talvez nos incentivem a usar muito bem a força do coletivo em prol do bem comum. Né? Então, por outro lado, tem uma questão sobre equilíbrio entre saúde e economia. É claro que nós todos precisamos estar atentos a esse equilíbrio, né? E aqui saúde é da sociedade como um todo. E não estamos falando de plano de saúde, não, né? Eu costumo brincar e dizer assim, se um médico chega para você depois de um check-up e diz que você está 95% saudável, você fica satisfeito? Ou fica louco para saber que raio de 5% é esse? Agora, quando a gente chega para pensar no coletivo, na saúde da sociedade como um todo, a gente está contente com o quê? 40%? 50%? 60%? Tem alguma coisa muito estranha aqui, né? Pessoalmente, nós queremos 100%, mas a sociedade pode estar no nível de 40% como saúde do todo, e está todo mundo conformado com isso? Parece muito estranho, né? Então, nesse sentido, algo que pode nos ajudar muito é pensar que precisamos pensar na saúde como um todo. E é o que o autor da ideia ou da pergunta diz que muitas vezes alguns remédios que a gente aplique, por exemplo, para restaurar a economia, leve a efeitos colaterais até mais graves do que a situação anterior. E nesse ponto a pessoa está certa, que precisamos tomar extremo cuidado na restauração do equilíbrio, entre aspas, né, que todos estão procurando, inclusive no nível de governo, né? E dizer que essa ideia de efeitos colaterais, ele é um referencial, é uma analogia muito, muito boa. E hoje, mais uma vez, nós precisamos olhar a situação mundial. Estamos doentes. Agora, que tipo de medicina que vai nos ajudar? E é aí que a gente volta, novamente para um outro nível de consciência, em que, mais uma vez, a gente não pode depender de um só tipo de medicina. Então, nós temos, inclusive, estudado no próprio APG várias formas de medicina. Medicina alopática é uma coisa, medicina homeopática é outra, medicina ayurvédica dos indianos é outra, medicina antroposófica do Steiner é outra, medicina taoísta é outra, só para citar 5. Agora, se a gente olha as premissas que estão atrás de cada uma dessas medicinas, o modelo mental que está atrás de cada uma das medicinas, a definição de saúde de cada uma dessas medicinas, que é diferente uma da outra, o jeito de fazer diagnóstico, o jeito de curar, totalmente diferentes, nos faz pensar mais sobre a universalidade das medidas que nós temos que tomar nesse momento que nós estamos vivendo hoje. Então é hora de abrir para esses conhecimentos, às vezes milenares, e fazer
uma junção saudável disso que a humanidade sabe e conhece e que comece a praticar de um jeito também sempre pensando no bem comum. A estreiteza do nosso modelo mental de acreditar que só existe uma forma de medicina parece absolutamente reducionista e que definitivamente não é o caminho que nós precisamos assumir. Então, até nisso, quando a gente fala de efeitos colaterais, o autor da ideia, eu agradeço, porque isso nos leva a pensar sobre a cura do sistema como um todo, usando de conhecimentos que sejam universais. Não é alguém que está à frente e que tem a cura. É o coletivo de novo. E precisamos honrar mais uma vez essas várias correntes que nós temos a nosso redor. Uma outra coisa que apareceu de pergunta é relações menos pessoais e mais online. E aí, como é que fica as necessidades dos seres humanos, né? E não só físicas, mas emocionais. A grande dúvida que tem vindo na forma de perguntas é: esse negócio de online, ele vai ser suficiente para as relações humanas? Até que ponto nós já estamos, depois de algumas semanas, com saudade de quê? De relações presenciais, né? Será? É aí que tem alguma coisa macro que eu queria compartilhar com todos vocês e que talvez nos faça refletir um bocado, né? Aqui é uma frase do Einstein que eu gosto muito, que ele diz: nós estamos numa era em que existe uma genialidade em soluções, estamos com problemas de definir onde usar essa perfeição dos meios. Perfeição dos meios e confusão contra os fins. Então, se a gente olha a tecnologia disponível para nós todos, é impressionante, porque a gente consegue fazer milagres com isso. Perfeição dos meios, mas confusão quanto aos fins. Parece caracterizar os tempos em que vivemos hoje, né? Mas só queria deixar uma ideia que não é muito frequente a gente trazer à mesa. Perfeição dos meios, que pode fazer com que todos os bens que a gente precisa, desde alimentação, etc., etc., seja produzido muito mais eficazmente e com menos gente. É aí que, de repente, nós podemos dizer também que quando a gente fala de mais eficazmente, com pouquíssimos dias de trabalho, podemos produzir tudo o que a humanidade precisa. Nós estamos muito perto disso. Isso aqui está na palma da nossa mão. Mas, na verdade, o que impede que a gente colha os frutos para todos? Egoísmo, de novo. Não queremos compartilhar, não queremos dividir. Então, é como se a gente tivesse partido do princípio de que tudo o que a humanidade precisa hoje já está disponível para todos, inclusive com a parceria da natureza. Tudo está disponível. O que está faltando para isso se concretizar? Vontade política, valores, ética, todas essas coisas que parece que nós precisamos valorizar cada vez mais ao nosso redor. Mas um ponto que eu queria só deixar como ponto de reflexão é assim: sociedade agrícola, era agrícola. Depois veio a era industrial. Depois veio a era de informação. Depois a era do conhecimento. E o que vem depois da era do conhecimento que pode maximizar a produtividade e a gente precisar trabalhar muito pouco para todos terem o que precisa? Vem a era de serviços. Quando a gente fala de serviço, não é lanchonete, não. Nós estamos falando de era de serviço em que se caracteriza por seres humanos que servem seres humanos. Então é uma outra visão. E parece que quando a gente olha a situação mundial hoje,
estamos despertando para isso, né? Porque parece que no futuro, cada vez mais, nós vamos precisar de seres humanos cuidando de seus semelhantes. É uma forma de enxergar a era de serviços de um jeito completamente diferente. Então, é essa nossa capacidade de servir aos semelhantes, isso nos faz pensar sobre o quê? Valores de novo. Valores de novo. E, eventualmente, até esse resgate do espiritual que nos leva a essa atitude de servir aos semelhantes. Então, essa é a reflexão que eu queria deixar por enquanto e que não é usual a gente botar na mesa. Porque na medida em que nós precisemos trabalhar para produzir coisas, inclusive alimentos, precisamos trabalhar muito menos, o que a gente vai fazer com o nosso tempo? Servir aos semelhantes. Ponto de reflexão. E aqui é uma questão que eu coloquei como caminho à frente, daqui para frente. Aqui diz isolamento vertical, criatividade, reinvenções, futuro a curto, a longo prazo e tudo mais. E aqui, pessoal, tenho colocado também, junto às pessoas, junto aos líderes, essa ideia de que é hora de reinvenção. Então, temos que investir nossa criatividade radical, para reinventar o nosso dia a dia, o nosso trabalho do dia a dia, e até no curtíssimo prazo, é já. Sim, com certeza. Eu acho que tem muitos profissionais e muitas pessoas fazendo isso. Isso é tornar ativo, né? Não ficar em compasso de espera. Acho isso absolutamente saudável e necessário para que a gente consiga estar, inclusive, emocionalmente equilibrado. Pensar no seu trabalho até hoje, pensar na sua organização até hoje e começar a pensar nas reinvenções de curtíssimo prazo que precisam ser implementadas, né? Para se ajustar à nova situação. Por outro lado, existem as reinvenções de médio prazo, considerando que essa crise vai durar mais tempo do que alguns meses, né? E como é que a gente deveria reinventar o nosso trabalho? Já em um outro nível de reinvenção. Uma coisa é o trabalho imediato, outra coisa nós estamos falando de outras carreiras, outras formas de ser útil, inclusive a partir da nossa própria organização, mas também não necessariamente, porque a própria relação de emprego, de trabalho, pode ser necessário mudar. Ou mudar não, reinventar. E é nesse sentido que parece super importante também que a gente pense em transformações de médio prazo. Mas, por outro lado, nós temos incentivado também as pessoas a pensarem em reinvenções de longo prazo. Quantas carreiras você ainda vai ter nas próximas décadas? E não importa se você é um sessentão hoje. Tem pelo menos 30, 40 anos de vida útil. E a pergunta provocativa que eu tenho feito há décadas: quais serão as próximas carreiras de vocês? Nós estamos vendo um mundo em transformação, uma transformação radical, oportunidades imensas estão surgindo, necessidades imensas estão ficando aparentes e parece que nós vamos ter que refletir sobre isso. Como que eu preciso reinventar, né, e a outra é quantas profissões ainda vou ter que desenvolver, né, para ser útil à sociedade como um todo e ao todo maior. Essa é uma pergunta não usual. E aí, nesse sentido que eu brinco e digo, você é um sessentão, você está na mesma posição de um adolescente que está refletindo sobre o que vai ser quando crescer. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Os adolescentes também estão tendo que pensar nesse mundo que está surgindo. E esse mundo que estará lá para eles daqui a 10 anos será um mundo muito diferente de hoje, ou do passado. Então é nesse sentido que pensar sobre carreira virou algo absolutamente diferente
do que era pensar sobre carreira, o quê? Alguns meses atrás. Essa é uma reflexão profunda que tem levado a todos nós pensarmos mais a longo prazo, enxergar esse mundo que vai emergir e pensar em como vou fazer diferença e como vou ajudar a fazer com que esse mundo mais saudável efetivamente se torne realidade. Por outro lado, existe a cura. Eu sempre falo dos healers, os médicos, mas tem os curadores do sistema. Então, quando a gente diz sermos úteis, não é só fazer o que é necessário em certas áreas, mas também esse poder, essa força de olhar o que não é saudável na nossa organização e a gente fazer coisas muito criativas para tornar os sistemas saudáveis. Precisamos de mais curadores, healers. Talvez seja um pequeno caminho para a gente refletir em coisas diferentes quando a gente fala de próximas carreiras. É ou não é? E temos algumas questões, mas eu só vou fazer essa última questão e vão sobrar algumas e pelo menos eu vou deixar isso à disposição também e vou nas próximas semanas estar trabalhando essas questões que eu não consegui responder agora. E aqui eu acho que fechamos bem quando a gente falar sobre algo macro do macro. Até que ponto a reinvenção da própria democracia vai ser algo absolutamente necessário no momento que nós estamos vivendo hoje. Até hoje a gente fala timidamente ou da boca para fora sobre reforma política. Agora, o significado de reforma política hoje se tornou completamente diferente e nem a palavra reforma ajuda, porque simplesmente parece reformar algo absolutamente obsoleto. Então nós estamos num momento em que a força do coletivo é importante, as pessoas que na democracia representativa receberam o mandato, né, de dirigir o condomínio sociedade, nenhum deles está preparado, né, nenhum deles foi preparado para lidar com a situação que nós estamos vivendo hoje. Aliás, nem receberam um mandato para isso. Então, na medida que a gente cai em si em relação a isso e começa a ver a extrema importância da força do coletivo, nós estamos falando da sociedade que toma conta de si. E a emergência de uma nova democracia parece algo absolutamente prioritário, embora para muitos pareça algo absolutamente impossível. É aqui que eu queria deixar um tom bastante otimista, que, pessoal, nós estamos aqui nesse plano, nesse planeta, nesta vida, não é simplesmente para viabilizar o viável, mas nós estamos aqui exatamente para viabilizar aquilo que até hoje foi considerado impossível. Isso que talvez dê um molho especial à nossa própria vida e é a forma como eu gostaria de terminar esse webinar de hoje. Então, agradeço muito as pessoas que enviaram suas questões e que ainda tem um restinho, aliás, um restão, viu? Tem pelo menos mais umas 10 questões muito apropriadas que ainda ficamos de responder e espero, com a turma da Amana, definir um novo webinar muito próximo para que a gente consiga não só atender essas questões muito boas que vieram, mas também nesse próximo webinar honrar perguntas ao vivo que possam eventualmente acontecer. Então, pessoal, queria agradecer muito esse momento. É um momento que eu estou trazendo em resposta a muitas solicitações, né? De pessoas que me conhecem a Amana, querendo saber meu posicionamento em relação a isso que nós estamos vivendo hoje. Espero que este webinar
tenha trazido algumas dessas reflexões úteis para que a gente consiga estar não só sempre em nosso melhor estado físico, emocional, espiritual, né? E que a gente consiga também visualizar caminhos para sermos muito úteis nesse processo de regeneração da vida em nosso planeta. Obrigado e até a próxima.